Antes mesmo da ditadura, os militares já cumpriam um importante papel na pacificação e repressão das lutas indígenas por terra e melhores condições de vida. Alguns diriam, inclusive, que esta é uma postura comum para um Estado que se fundou em genocídios, expropriações de terra, perseguições e matanças sistemáticas de comunidades indígenas. Durante a ditadura militar, o Projeto Nacional tinha como base o desenvolvimento em grande escala que articulava o programa econômico e as diretrizes de segurança interna, com a intenção de realizar a integração completa do território nacional. Para colocar em prática esse projeto, seria necessário o deslocamento de indígenas, principalmente alocados no norte do país, com o objetivo de ocupar estrategicamente a região amazônica. No entanto, ao invés da realocação desses povos, o que ocorreu foi o homicídio em massa. A construção de estradas como a BR-203 e a BR-174, também construções das hidrelétricas de Itaipu e Tucuruí, foram prerrogativas para a expulsão de diversos indígenas de suas aldeias, além de suas mortes. Durante a ditadura militar, Minas Gerais foi o lugar escolhido para a criação de uma espécie de campo de concentração brasileiro para indígenas. Nesse período, o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais passou a ser o órgão responsável pela garantia da ordem e a assistência às aldeias locais. Em 1969, foi criado o Reformatório Agrícola Indígena Krenak, o qual não teve divulgação alguma em jornais ou anúncio oficial em portaria. Seu funcionamento e tudo o que acontecia lá dentro era mantido em completo sigilo. O Reformatório Krenak era um campo de concentração étnico onde índios de todas as regiões do país eram enviados para o que era chamado de reeducação. Os índios eram submetidos a trabalhos forçados, torturas desumanas e péssimas condições de repouso e alimentação. De acordo com um índio pataxó levado ao Krenak, a rotina dos presos era constituída de trabalhos rurais pela manhã, um almoço e mais trabalho até o final do dia. Depois jantavam coletivamente, tomavam banho e iam dormir. Qualquer índio, na prática, poderia ser preso e direcionado ao reformatório. Em 1974, o povo Quinjá se reunia na aldeia Cramamudi para uma celebração típica dos índios Waimiri-Atroari. Já tinham chegado os visitantes e o pessoal das aldeias do norte ainda estavam a caminho. Por volta do meio-dia, um ronco de avião ou de helicóptero se aproximou. O pessoal saiu das malocas para ver o que estava acontecendo. O avião derramou um pó. Todos, menos um, foram atingidos e morreram. Quando as aldeias do norte chegaram, depararam-se com ao menos 33 mortos. Conta um dos sobreviventes, que ainda era adolescente na época, e lembra de ouvir apenas o barulho da aeronave. De repente, os índios atingidos pelo veneno começaram a sentir muito calor pelo corpo, ficaram paralisados, impossibilitados de andar. Enquanto os parentes vinham a óbito, homens brancos invadiram a aldeia por terra, munidos de facas e revólveres. O genocídio dos Waimiri-Atroari pela ditadura militar estendeu-se entre os anos 1960 e 1980, durante 3 grandes projetos dentro desta terra indígena. A abertura da BR-174, de Manaus a Boa Vista, a construção da hidrelétrica de Balbina e também a atuação de mineradoras e garimpeiros interessados em explorar as jazidas em seu território. Maria Rita Kell é uma psicanalista e escritora brasileira, integrante da Comissão Nacional da Verdade. Doutora em psicanálise, é autora de diversos livros e escreve artigos sobre temas como cultura, comportamento, literatura e psicanálise. Rita relata que durante a ditadura havia uma dúvida até mesmo entre os militantes de esquerda se os índios realmente queriam ficar em suas terras. Afinal, será que eles não gostariam de ir para as cidades, aprender o modo de vida dos brancos e utilizar das tecnologias da sociedade urbana? A resposta encontrada era simples e se repetia: não, os índios não queriam ir para as cidades, não queriam parar de ser indígenas. O Eduardo Viveiro de Castro tem uma frase linda, no fim de um texto dele, que diz: então, as pessoas pensam que o índio quer deixar de ser índio para ir morar na cidade, porque na cidade tem transporte, emprego, televisão, porque o índio hoje em dia passa muita fome com a destruição das matas, né? Tem muito pouco o que caçar, o que pescar e terra para plantar. E ele diz: o índio não quer virar branco. Essa ideia de que o índio quer virar branco, porque se o índio virar branco, ele vai morar numa favela, desempregado, pobre, passando fome e vendo televisão. Não é isso.
que é dignidade para um indígena. Aliás, não é dignidade para ninguém, mas para as pessoas que já nasceram nesse contexto, é mais confuso. A Comissão Nacional da Verdade, inaugurada em novembro de 2011, investigou as muitas violações de direitos humanos cometidas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988, período que engloba a ditadura militar. O relatório entregue em dezembro de 2014 inclui descobertas de que povos indígenas também foram vítimas. Essas violações não foram esporádicas nem acidentais, eram sistemáticas na medida que resultaram de políticas estruturais do Estado. É importante ressaltar que órgãos como o Serviço de Proteção aos Índios e também a Fundação Nacional do Índio não cumpriram o seu papel de proteção aos povos indígenas. Inserido no volume 2 do relatório geral assinado por Maria Rita Kell, o capítulo Violações de Direitos Humanos dos Povos Indígenas apresenta ao longo de 60 páginas casos de violações de direitos contra povos indígenas. O capítulo apresenta a estimativa de que pelo menos 8.350 indígenas foram mortos no período investigado e revela como uma das particularidades o fato de as violações se destinarem não a indivíduos, mas a povos inteiros, por meio dos esbulhos de suas terras, remoções forçadas de seus territórios, contágio de doenças infecto-contagiosas, prisões, torturas e maus-tratos. Ele é fechado por uma lista de recomendações que vão desde os pedidos públicos de desculpa do Estado até a regularização e recuperação ambiental das terras indígenas, abrindo perspectivas de reparação coletiva. Homem branco não tem coração, Waimiri, Atruari, nação Caribe. Waimiri, Atruari, nação Caribe. Waimiri, Atruari, nação Caribe. Waimiri, Atruari,